Meus irmãos e minhas irmãs, é muito bela hoje a transparência e o reconhecimento do apóstolo Paulo para com o Senhor. Ele começa dizendo assim: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esta consciência, meus caros, tantas vezes não existe em nós. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O próprio Jesus vai dizer assim, que ele é como um médico que veio para os que estão doentes. E nós transformamos muitas vezes o nosso Deus, até mesmo para pessoas que estão sofrendo, como o Deus que busca os que estão sãos, para uma condição, para nos deixar atrair pelo nosso Deus, é nos sentirmos de fato doentes, pecadores. Enquanto nós nos julgamos sãos e santos, nós criamos uma muralha que impede a própria ação de Deus ser reconhecida na nossa vida. Esse, recordemos, era o problema dos fariseus. Então, Jesus vai dizer isso e vai dizer, não Jesus, Paulo vai dizer isso e vai dizer, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia. Como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo para todos os que creem nele. Ou seja, Paulo vai dizer assim, olha, eu fui um tão grande pecador, um imenso pecador, que fui alcançado pela misericórdia de Deus. E Deus usou de mim de tão grande misericórdia para que eu fosse modelo para todos. Ou seja, o apóstolo não só se reconhece como aquele, como ele já usou a expressão na leitura de ontem, blasfemava, perseguia e insultava. Então, hoje ele fala assim, um grande pecador eu sou, um grande pecador redimido, salvo pelo Senhor Jesus. Cristo Jesus mostrou a grandeza da sua misericórdia para que eu servisse de modelo para outras pessoas. Sim, quando nós temos uma situação de pecado, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos deixa com o sentimento de culpa, isso até que é bom, porque isso pode ser aquilo que produz em nós o desejo e a ação de conversão. Mas este pecado, ele é perdoado não porque nós merecemos, mas porque a misericórdia e o amor de Deus são maiores do que o nosso pecado. E o próprio Jesus vai dizer, um só pecado não é perdoado, que é aquele contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é não aceitar a salvação de Deus na nossa vida. Não é qualquer pecadinho que pode trazer à nossa vida uma situação tão grande. Então, o pecado contra o Espírito Santo é sempre a indisposição de alguém para acolher o perdão de Deus. Então, não é Deus que não quer perdoar, é a pessoa que não quer ser perdoada, é a pessoa que não quer entrar na festa do reino, é a pessoa que não quer ser salva. Então, Paulo, a partir dessa sua história, ele vai elevar a Deus um hino de gratidão ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa parte final da leitura de hoje, seguramente era um hino que eles rezavam e que, então, as cartas pastorais muitas vezes têm isso, o registro de um hino litúrgico. Ou seja, a liturgia nos ajuda a recalibrar a nossa vida. Porque nós chegamos, às vezes, em uma celebração e estamos ali cabisbaixos, entristecidos e vamos ser chamados pela liturgia a sairmos da nossa total subjetividade, deixando algum traço que sempre carregamos a nós conosco mesmos, mas vai nos chamar a sair dessa situação, porque a vida está acontecendo ao nosso redor, sair do nosso próprio umbigo. Também o contrário, chegamos eufóricos, felizes na igreja, aí também ali vai nos dizer que, olha, tem irmãos teus sofrendo, tem irmãos sofrendo no seu corpo, no seu espírito, e que é preciso também recalibrar essa tua euforia, porque você não pode estar vivendo tanta alegria quando parte do seu corpo está sofrendo. Então, esses hinos litúrgicos são belos e nós vamos ter muitas citações deles nas cartas pastorais, é uma característica das cartas pastorais. Então, Jesus hoje está concluindo no Evangelho de Lucas aquele sermão da planície,
No Evangelho de Mateus, nós temos o Sermão da Montanha. Jesus está numa planície e vai para a montanha como o novo Moisés e faz a releitura do Decálogo. No Evangelho de Lucas acontece o contrário. Jesus está na montanha em oração e desce para a planície. E escuta a multidão. Ouvimos isso quando ele escolhe os apóstolos. E ali então ele começa o discurso, o sermão da planície. E esse sermão se conclui hoje com essas duas imagens, que é uma mensagem final de conclusão para os seus discípulos e para nós. Ele vai dizer assim: não existe árvore boa que dê frutos ruins. Então é um modo de exame de consciência para nós, os seus discípulos. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Então, aquilo que nós tiramos da experiência com Deus, uma experiência de alegria, de conversão, uma experiência que sejamos honestos. A palavra de Deus, muitas vezes, se é lida também com honestidade, né? Ela vai produzir alegria na nossa vida, uma grande alegria, júbilo, mas também, às vezes, essa palavra doce, tem que se tornar amarga como fel, como acontece na palavra de Deus, ela é assim descrita. Se a palavra de Deus é sempre docinha para mim, é sinal que eu não a escuto como uma palavra que transforma, uma palavra que deve sacudir a minha vida. Agora, se a palavra de Deus, ela de fato vai transformando a minha vida, ela vai produzindo frutos. Vai produzindo os frutos na minha existência. A relação com Deus deve transformar a minha existência e fazer de mim uma pessoa melhor. Então, no final desse sermão da planície, Jesus está dizendo: olha, não existe uma árvore boa que dê maus frutos. Então, não se pode colher figos de espinheiros. Então, que o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Mas o homem ruim, ao contrário, ele tira coisas más do tesouro mau que tem. E a pergunta de Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu quero? A expressão Senhor, Senhor evoca muito a oração litúrgica. E Jesus vai dizer assim: olha, não basta me ter nos lábios, não basta estar clamando, às vezes longamente, emotivamente, ou sem emoção, ou às vezes brevemente. Não basta, tá dizendo Senhor, Senhor, e não fazer o que é a vontade de Deus. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, e construiu essa casa sobre uma rocha como fundamento. E aquele que ouve as palavras e não põe em prática, é semelhante àquele que constrói uma casa sem o alicerce. A casa é o símbolo da igreja. Então, veja só que interessante. Aquele que construiu sobre a rocha, veio a enchente, a torrente, deu contra a casa. E aquele que construiu sem alicerce, sobre areia, vai se dizer em outro evangelho, veio também ali, a torrente deu contra a casa. Ou seja, crer em Jesus não é uma garantia que nós não vamos ter problemas. Não, seja um como o outro teve que enfrentar a torrente. Mas a casa que é construída sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus, que é a palavra dele que nós escutamos, esta resiste, porque tem uma base sólida. Enquanto aquela casa que é construída sem alicerce sobre a areia, essa não resiste, ela cai. Irmãos caríssimos, eu sou muito respeitoso com as pessoas que vivem uma dimensão religiosa. Vocês sabem também que a minha área de estudo é o fenômeno do pentecostalismo. E nas mudanças que tem de religião, no abandono de uma fé consolidada, de uma igreja que tem toda uma história como a nossa, tem também esse fenômeno de uma casa que foi edificada não sobre o alicerce do Senhor Jesus. E por isso as pessoas na euforia, na simpatia, no canto, na festa, muda de igreja como quem muda de roupa. Ora, caríssimos meus, somos chamados de novo, a partir disso, avaliar a nossa vida. Que tipo de árvore somos nós? Sobre o que nós edificamos a nossa casa, o edifício da nossa fé. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.